Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, mais uma segunda-feira juntos e a gente comemora isso. Muitos internautas comentando também que já se habituaram a esse encontro nosso todas as segundas-feiras, quando nos debruçamos sobre o Livro dos Espíritos. Então, a gente quer cumprimentar aos nossos participantes, ao Carlos, nosso companheiro aqui na condução do programa, as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz e a Juliana Souza, que fazem esse trabalho meritório de tradução em Libras, e aos nossos convidados de hoje, nosso irmão Calcídio Sarroris, coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a nossa querida FEEGO, e Mary Jane da Silva Moraes, que é presidente da Federação do Estado de Alagoas. Agradecimentos também a todos os nossos parceiros nesse pool de transmissão, possibilitando a reverberação desse estudo por todos os rincões do nosso país e do mundo. Muito obrigada a todos vocês. Olá, Cris. Nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando aí de casa. Nosso carinho muito fraterno aqui para as queridas Marijane e o Calci e as nossas intérpretes. Nós hoje seguiremos com o estudo da parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, mais especificamente com o tema Esquecimento do Passado, na sequência, né, as questões 396 a 399. Um assunto muito interessante e que demanda a atenção nossa aqui para a compreensão, não é, Cris? Maravilha, é um tema palpitante na noite de hoje, e a gente quer começar com o nosso amigo Calci. Calci, questão 396. Algumas pessoas julgam ter uma vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva, fugidia de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso, pergunta Kardec, uma simples ilusão? Uma bela noite para todos. Cumprimentando as moças aí das Libras, que fazem um trabalho extraordinário, a minha irmãzinha Marijane, que está aqui conosco, a Cris, que a gente conhece desde menininha, e o companheiro Carlos Campetti, gente boa. Bom, a pergunta é muito interessante. Há pessoas que julgam ter alguma recordação do passado. Isso seria uma ilusão? Interessante que os espíritos respondem: pode ser real. Pode ser fato. No entanto, pode também ser excesso de imaginação. A imaginação sobreexcitada de algumas pessoas fazem com que elas se acreditem ter vivido essa ou aquela situação. E tem muita gente que pergunta, mas como é que eu posso diferenciar se é um excesso de imaginação ou se é fato realmente, essas lembranças que às vezes sobem ao consciente? A gente pensa que não precisa diferenciar, não precisa. Para quê saber se é da encarnação passada ou se é dessa? Efetivamente, se é algo recorrente, está a indicar, com toda a certeza, ser algo do passado. Se você não está pensando naquilo, não tem a preocupação com aquilo,
mas aquilo de vez em quando vem à sua mente, certamente pode ser vivência do passado, se a pessoa não é essas dadas à excessiva imaginação. Mas eu penso que a prudência com que os espíritos respondem a essa pergunta, eles querem chamar a atenção da gente para a gente entender que nós não somos seres repartidos. Aquilo que eu fui na vida passada e aquilo que eu sou hoje. Não, nós somos um ser só. A gente só trocou de roupa. E a roupa do espírito é um corpo novo. Nós só trocamos de vestimento, nós continuamos os mesmos, com todas as nossas características, e que, efetivamente, elas são percebidas ou se dão a ser notadas em determinadas ocasiões. Mas a gente diria o seguinte: aproveite as boas lembranças e multiplique-as nesta vida mesmo. Repila as ruins. Ah, porque eu fui suicida. Ah, porque eu fui isso. Esquece isso. Você é filho de Deus com futuro pela frente. Excelente, Calci. Nós temos que ter essa visão mais otimista, não é, em relação às coisas. E especialmente nesse mês, não é, que é um mês de valorização da vida, que a gente esteja atento a isso. Vale a pena ficar e insistir, porque a vida realmente é bela. Quem não viu o filme, veja. Não é? A vida é bela. E aí nós encontramos várias manifestações, a Cris já chamou atenção, e eu queria comentar da Samila Santana, olha, que ela está agradecida. Nós, acamados de longa data, agradecemos, né, pelo estudo aqui que a FEB está fazendo, e ela diz para dar continuidade, não é, para esse tipo de estudo, porque é um meio de acessibilidade para as pessoas que não podem se locomover. E há muitas pessoas nas situações. E, Samila, não só os estudos da FEB, há vários centros espíritas, não é, que estão também fazendo estudos online, e naturalmente você já deve ter encontrado isso, não é? E aí, às vezes, estudos do ESD, às vezes até o estudo aprofundado da doutrina espírita, estudo de mediunidade. Então, você também tem a oportunidade de encontrar esses estudos. A FEB mesmo, agora, nesse período de pandemia, tem mantido vários estudos, outros, além desse transmitido pela FEB TV, né, mediante inscrição para a participação das pessoas. Muito bem-vinda, Samila, obrigado pela manifestação. Queremos agradecer muito as palavras de carinho de todos vocês. Nós estamos aqui para atender, não é, a necessidade do estudo. Todos nós precisamos estudar. Então, seja muito bem-vindo, querendo estudar conosco, isso é uma maravilha, não é? Aqui, Marijane, agora, 397 para você. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, ou seja, em mundos superiores, né? É mais clara a lembrança das anteriores? Pois é, né? Os espíritos nos afirmam que sim. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos diminuindo as nuvens que envolvem as nossas consciências, à medida que a lucidez vai aumentando, nós vamos tendo melhores condições dessas recordações, porque essas recordações para esses espíritos não irão abalá-los. É o que ocorre conosco, que pode nos desestruturar, como o Calci muito bem lembrou, né? Quando vem essa lembrançazinha infeliz, de que eu foi, passou, tá lá, ficou lá atrás. É importante daqui para frente, construindo o amanhã. Então, sim, os espíritos, eles têm uma lucidez mais ampla daquilo que realmente é importante para eles acessarem, para eles se lembrarem, para eles crescerem. E isso não mexe com o seu equilíbrio. Eles vão dar continuidade de forma muito tranquila, muito serena. Isso será útil para novos projetos do amanhã, diante já das conquistas realizadas por cada um deles. Como eles dizem, eles vão terem uma visão mais nítida
das situações, das coisas que vão envolvê-los. Marijane, o Adriano Nóbrega coloca um comentário muito próximo do que você acabou de nos falar. Né? Ele tira essa conclusão, né? Pois é, do que serviria saber o que fomos no passado, se não poderíamos usufruir no presente? Então, é uma decorrência, né, muito lógica do que você comentava, minha amiga. Pois é, meu amigo, é isso mesmo, Adriano. Não serviria de nada. Enquanto o Calcito vai falando, me permitam trazer essa recordação, que eu fiquei aqui rindo sozinha, feito uma bobada aqui, vendo ar de riso. Eu lembrei de uma conversa, porque muitas coisas atribuem a Chico. A gente não sabe se tudo que vem é verdade, mas tem um fundo, digamos assim, de ensinamento, né? Ele dizendo que alguém foi conversar com ele e dizendo assim, Chico, você sabe que numa encarnação, nas encarnações passadas, eu fui uma rainha. Ele disse, é muito possível, minha filha, que você tenha sido uma rainha, porque todas as lavadeiras estão em outro patamar de ascensão, não estão por aqui. Né? A gente só quer ser rei e rainha, ninguém quer ser coisa entre aspas, não. Né? Então, é isso aí, a gente quer recordar e com certeza faliu. Então, vamos daqui para frente, caminhar daqui para frente e vamos construir. Com certeza, Adriano, aquilo que marcou, a gente vai até conversar daqui a pouco, vai surgir de forma benéfica, como uma intuição. Mas a gente vai conversar. É só um spoiler. É isso mesmo. Tá chegando, Marijane. O Calci vai comentar isso para a gente. Calci, questão 398, meu amigo. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do passado, dar-se-á que pelo estudo, pela avaliação, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Pelos pendores instintivos, por aquilo que vem à nossa mente de vez em quando, pelo que nós temos vontade de saber, é o que Allan Kardec chamou de pendor instintivo, é aquele que está com a gente, aquilo que a gente faz no momento sem pensar. Como é que é a nossa reação? Como é que acontece? Pendores instintivos. Há possibilidade, sim. Mas os espíritos nos informam que pode ser possível o pendor instintivo, mas até certo ponto, porque nós não teremos toda a informação. O corpo humano, na brilhante resposta da nossa irmãzinha Marijane, o corpo humano ainda é muito grosseiro para captar a lembrança do espírito. Só no mundo superior é que é possível, quando o espírito já está muito liberto já do sentimento de culpa e tudo mais, quando ele consegue olhar para a sua vida, toda a sua vida, com serenidade. Enquanto perturba, a gente não consegue lembrar. Então, a lembrança, quando vem, e principalmente dos pendores instintivos, nós não temos a informação total, completa. Não temos ela de maneira inteira. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma coisa que, às vezes, a gente não percebe. Entre uma encarnação e outra, quando o espírito vai para o plano espiritual, lá no plano espiritual ele pode evoluir muito. Quando ele reencarna, ele retoma o ponto que deixou aqui. Mas no plano espiritual ele pode evoluir. Então, o pendor instintivo que vem até ele das encarnações passadas, ele já não é tanto daquele jeito, porque ele já progrediu um bocado. Quem quiser um pouquinho mais de informação a respeito disso, pega o livro Missionários da Luz, capítulos 13, 14 e 15, a reencarnação de Sigismundo, que matou uma pessoa,
evoluiu muito no plano espiritual e pediu para nascer como filho daquela pessoa. É um processo muito bonito que mostra aí a misericórdia de Deus em todos nós e essa questão aí dos pendores instintivos, porque a gente evolui também no plano espiritual. Embora a gente volte ao mesmo ponto que deixou, nós já não somos aquela pessoa mais. Existe em nós o pendor e tudo mais, mas nós já evoluímos. Muito bem. O Calci, antes de fazer a pergunta à Marijane, a Angélica Rodrigues, do Dash, colocou aqui, relacionado com o que você está comentando. Pergunte-se no mundo, vou colocar aqui para todo mundo ver, olha. Pergunte-se no mundo espiritual, podemos evoluir o suficiente para repararmos nossas faltas e conseguimos evitar novas reencarnações ou, ao menos, conseguimos minimizar nossas expiações. É uma indagação, né? Conseguimos minimizar nossas expiações, nós progredimos. Mas é o retorno do velho ator ao palco da vida. A gente retoma aquilo que nós deixamos para poder vencer aquela etapa. Não é castigo de Deus, não é nada. É para a gente poder vencer aquela etapa e conseguir progredir. Então, sim, a gente pode minimizar as expiações pelo bem que se faz no plano espiritual, sem sombra de dúvida. Sigismundo tem toda uma possibilidade, reencarna num lar equilibrado e tudo mais, apesar dele ter sido um assassino, né? Então, porque evoluiu, ele teve minimizado a situação dele. Muito bem. Marijane, então, a 398, Kardec desdobra a pergunta, dizendo, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou numa existência precedente? Eu vou responder o que eles responderam. Depende do seu adiantamento. Essa resposta é muito fantástica, pessoal. Me permitam falar ela, porque ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. E agora vem o que eles querem dizer. Ponto. Mas, agora vem. Em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porque o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. É a misericórdia divina aqui. Ele está dizendo aqui, é o amor do nosso Pai, né? Nós, espíritos, estamos vivenciando uma encarnação importantíssima para nós, e nós podemos não aproveitar essa encarnação como nós deveríamos aproveitá-la. Mas nós não vamos retroagir. O máximo que pode acontecer é nós estacionarmos, aguardar uma próxima oportunidade para que nós possamos, através do aprendizado, através das reflexões, através dos panoramas que forem nos mostrados no mundo espiritual, o que nós poderíamos ter feito e não fizemos, escolhemos não fazer. Então, diante de tudo isso, há uma nova organização, uma nova oportunidade para que nós possamos, mais uma vez, fazer a prova do Enem aqui na Terra. Talvez a gente consiga passar para um novo estágio de aprendizado. É o amor, é a misericórdia divina. Muitas vezes nós pensamos, nós podemos imaginar, mas fulano poderia não ter sido tão ruim nessa como foi na passada, ou nessa foi pior do que a outra. Não, isso não existe, gente. Isso são contatos que nós temos com novas realidades, são escolhas que nós fazemos, e existe sempre um cuidado, o amor de Deus a tudo isso. Né? E podemos ter certeza que mesmo quando os espíritos falam estacionou, ele não aproveitou a encarnação. É como um carro parado, ele está gastando combustível, né?
mas ele está olhando do lado, está olhando do outro, está pegando alguma coisinha, está captando alguma coisinha. Ele desperdiçou aquela oportunidade, mas a misericórdia não foi desperdiçada de forma alguma em nós. Então, é isso aí, gente. Muito bom, Marjane. Agora, para o Calci, a gente vai colocar a seguinte questão relativa a 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, Calci? Que espetáculo de pergunta, não é? Como Kardec sabia obter a informação precisa, porque ele dá uma afirmação, não é? Pode ser prova do passado, expiação do passado, como pode ser para o futuro, mas as vicissitudes, as necessidades morais, intelectuais, qualquer uma. As necessidades, a gente poderia tirar dela uma conclusão daquilo que a pessoa foi na vida anterior. A resposta dos espíritos é a tendência instintiva, o pendor instintivo é melhor indicativo do que a necessidade em si. Ou seja, não é a necessidade exterior que indica mais, o pendor que é do espírito que melhor indicaria. E por que a tendência instintiva e não a necessidade indicariam tanto o que a pessoa foi na vida anterior? Aí a doutrina espírita explica para a gente que Deus não é imediatista. Deus não é apressadinho. Não é? Deus é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo, então ele usa o tempo com a sabedoria infinita. Ali está, na vida passada. Deus não é desse tipo, fez nessa vida, pagou na próxima. Ó, você que fez isso, usou mal a perna, vai nascer sem perna na outra encarnação. Falou mal dos outros, vai nascer mudo. Deus não é isso. Esquece, Deus se derrama em doação o tempo todo. Então, quando a gente vir um mendigo na rua, alguém num estado lamentável de necessidade, não vamos fazer o juízo, esse aí aprontou na encarnação passada. Porque não é assim que a coisa funciona com Deus. Pode ter sido algo de uma vida muito anterior. Porque ele indaga a existência anterior, ou seja, não as existências anteriores. Kardec fixa na vida anterior, na encarnação anterior. Deus não é apressado. Ele sabe o momento certo e o ajuste vem no momento em que nós estamos preparados para enfrentá-lo. No momento em que nós podemos tirar a lição daquela situação, caso contrário, não vem, porque a relação do Criador com a criatura é uma relação de educação, não de punição. A gente vê Deus pune como uma alegoria, a lei de Deus, né, que está em cada um de nós. Então, as vicissitudes não são exatamente um indicativo daquilo que a pessoa foi na vida anterior, porque Deus sabe usar o tempo e usa como ninguém sabe, usar de maneira justa, misericordiosa e sábia. No momento certo, o ajuste vem.
Calci, você me permite só um adendozinho aqui de um pensamento que veio, e também tem que ver o aspecto de crescimento do futuro, né? Porque tem espírito que pede, né, aquela prova. Eu lembrei do cego de nascença que consta no Evangelho, né? Quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus, nenhum deles pecaram, né? Ele está ali para a glória de Deus, ele estava ali porque ele estava construindo o seu amanhã, né? Então tem isso também, né? Muito bem. Aí nós vemos, né, não dá para julgar, como o Calci colocou. Nós não temos elementos, né? Para fazer um julgamento, nós temos que ter a visão do conjunto, e a gente não tem. A nossa visão é sempre limitada, não é? Essa 399, ela se desdobra em vários aspectos que nós vamos tentar examinar antes de atender as perguntas, né, dos nossos internautas. Marijane, ainda na 399, então, que tem o livre-arbítrio com a questão das expiações do passado? Pois é, né? O livre-arbítrio, o abençoado livre-arbítrio, nossa conquista, nosso processo, e esse abençoado livre-arbítrio que, por escolhermos tão equivocadamente, muitas vezes, ou melhor, né? Um bom bocado de vezes nos comprometemos, né? Quando encontramos um pouquinho mais conscientes no mundo espiritual, que estamos ali junto aos amigos, reorganizando, planejando o nosso retorno ali. Nós estamos ali, não, eu quero nascer com cabelo curto, eu quero nascer assim, eu quero retornar assim, eu quero um limitezinho para ali, porque eu já me perdi por ali. Então, eu tenho o direito de escolha. Todos têm, alguns não têm condições, é verdade. Mas a maioria de nós já temos condições de fazer, de participar em partes do nosso planejamento reencarnatório. Então, nossas escolhas, que vão ser pesadas também nas nossas escolhas anteriores, e vai ser realizado aquilo que melhor nos aprouver. A escolha, o livre-arbítrio é uma conquista no nosso processo evolutivo. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós já percebemos que esse mesmo livre-arbítrio que nós conquistamos, nós também conquistamos um aprendizado doloroso por utilizá-lo de forma equivocada, ou seja, contrário às leis de Deus. Então, nós estamos aqui refletindo melhor sobre a utilização desse livre-arbítrio, dessa conquista que nós tivemos, para seguir adiante, para realizar melhores conquistas, para termos melhores condições de crescimento aqui na Terra. Então, essa conquista tem que ser honrada, tem que ser abraçada, tem que ser realmente bem cuidada, com muito amor e com muito carinho, porque das nossas escolhas do hoje, nós estamos construindo o amanhã. Muito bom. Meus amigos, eu quero pegar uma carona aí no que a Mary nos falou, levando em conta a proximidade da data, né, que a gente acabou de vivenciar. Eu estou fazendo um gancho aí com o que a gente está refletindo agora. A gente acabou de viver em 7 de setembro a questão da independência, né? Mas do que nos vale independência sem autonomia? Porque a independência a gente conquistou, mas será que somos autônomos com ela? Então a mesma coisa vale aí para a questão do livre-arbítrio. Do que nos vale o livre-arbítrio se com o livre-arbítrio fazemos más escolhas, contrariamos a lei divina? Então, a equivalência, digamos assim, ela é semelhante, né, Calci? Perfeitamente. Mas até nisso se reflete a misericórdia de Deus. Sim. Se o filho está aprontando, o que o pai faz? Corta a mesada, não dá a chave do carro, não deixa sair. Não é assim? O que o Pai Maior nos faz quando nós abusamos, ou seja, usamos abjetamente do nosso livre-arbítrio? Nos cerceia, por amor, para impedir que a gente faça uma besteira maior, né? Aumente o débito. Então, até aí está manifestada a bondade de Deus. Isso, Calci. E aí vem a questão, né, que a gente já continua desdobrando dentro da 399, que é mais uma das perguntas, mais uma das indagações que Kardec faz.
por que as existências futuras, em nenhum caso, podem ser reveladas? Essa pergunta seria para mim? Isso, Calci. Ou é da Mari? É sua. Não, é para você, meu amigo. É para mim? Ok. Uhum. É porque cortou um pouco, mas eu vou ler aqui. A 399... A 399... Por que a as 399, quando futuras... fala das questões futuras. Isso. Por que as existências futuras em nenhum caso podem ser reveladas? Calci. É porque é impossível de ser revelada. Uhum. Nós estamos o tempo todo modificando o nosso futuro. É. O tempo todo pela nossa ação. E percebam o seguinte, que uma modificaçãozinha pequenininha que a gente faça no caminhar, de poucos graus, com o passar do tempo, isso projeta ao infinito, dá uma diferença enorme. Isso aí. Então, nós estamos sempre modificando o nosso futuro. É por isso que não dá para ser revelado, porque não está predestinado. Isso aí. Você vai fazer isso no dia X, assim, você encontrará isso e vai acontecer isso. Isso aí Se fosse assim, nós seríamos autômatas, não é, Calci? Perfeitamente. A gente encontra isso muito junto aos nossos queridos irmãos muçulmanos e o seu fatalismo, não é? Como também encontramos em algumas vertentes do movimento evangélico, né, quando falam dessa predestinação de Deus, que tudo já está marcado para acontecer. Não. É isso que a Cris e a Merijane falaram sabiamente para nós, né? O bendito livre-arbítrio. Deus nos cria simples e ignorantes para a gente atingir a perfeição. O caminhar é conosco, é com o nosso livre, é com o nosso livre-arbítrio. Muito bom, Calci. Excelente. Marijane, por que o esquecimento das fotos do passado não constitui obstáculo à melhoria do espírito? Tem várias perguntas relacionadas com isso. Vai ilusionar, vai nos impulsionar, gente. Por quê? Quando falamos um pouquinho do livre-arbítrio, eu já coloquei alguma coisa nessa direção. Nós tomamos conhecimento do planejamento. Nós tomamos conhecimento, digamos assim, das linhas diretoras que vão nos organizar para a vitória final. Nós vamos ter isso em nós. E essa voz íntima fala através da nossa consciência, aquela ideia, aquela percepção, aquela intuição do caminho certo a seguir, do caminho equivocado a seguir. Eles nos colocam aquela primeira ideia nossa do caminho a seguir. Então, nós temos o que nós precisamos. E é o que nós precisamos para acertar os passos e seguir adiante, né? Para não nos abatermos. Nós precisamos refletir, sim, quando o abatimento envolve a cada um de nós, quando aquela tristeza dá uma continuidade, quando vem certos surtos em nós, e parece que o Espírito está gritando, está tudo errado, acerta o passo, isso nos abala. Por quê? Porque é a nossa consciência, é aquilo que está em nós, o projeto está indo por água abaixo, entre aspas, os objetivos superiores não estão sendo cumpridos, então reagimos diante das circunstâncias. Então, nós não precisamos lembrar do ontem, nós não precisamos, nós temos em nós o projeto divino de crescer e ser feliz, de sermos felizes. Nós estamos aqui para isso. Então, o que nós precisamos é nos direcionarmos mais ao Pai. É acalmar as vozes do mundo e focar
no Evangelho, a serenar as nossas vidas, no que realmente tem valor, no que realmente alimenta a nossa intimidade. É termos a certeza de que nós estamos vivenciando atualmente a mais importante reencarnação de todas as encarnações que nós já tivemos. E nós temos a consciência que a Terra não é um parque de diversões, não é o Walt Disney aqui, não é Disney, Euro Disney, não é Beto Carreiro World, não é. Aqui é uma escola. É uma escola que, quando eu estudava, que foi um dia desse, na época do colégio, eu lembro como se fosse hoje, eu acordava a pulso, era de 7 a 1 hora da tarde, e só tinha 20 minutos de recreio, que era recreio naquela época, hoje é intervalo, era recreio naquela época, de lanche, eu achava um absurdo, 20 minutos. A vida, a gente tem 20 minutos. Que é o final de semana e olhe lá, e a gente quer inverter as coisas. A gente quer ter muito, ficar muito solto, e a Terra não é para isso. Essa abençoada Terra que nos abraça é para nos auxiliar nessa caminhada, essa caminhada de redenção individual e, consequentemente, coletiva, porque o que eu faço influencia o meu próximo. Muito bom, Mary. Olha, a gente vai agora para um atestado de Kardec, viu, Calci? Vou ler aqui para você. E vou te pedir para explicar essa afirmativa dele, do nosso querido codificador. Ele diz assim, Calci: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Um resumo extraordinário. Ou seja, nem toda vicissitude é porque você aprontou alguma coisa no passado. Uhum. Não é assim. Lá no livro Ação e Reação, capítulo 19, a gente é surpreendido com uma informação interessante que diz que há 3 tipos de dores: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor expiação é a correção de algo do passado. A dor evolução é com vistas ao futuro. E a dor auxílio é a providência que os amigos espirituais tomam nessa encarnação, nos trazendo alguma possibilidade de progresso para a gente poder evoluir. E aí a gente passa por alguma vicissitude, alguma necessidade, tem que fazer algum esforço e tal, e evolui um pouco além daquilo que a gente estava evoluindo. A ação dos amigos. A Merijane, ela levantou aqui a questão daquele cego de nascença, que vale a pena a gente falar nele. Está lá, é exclusivo de João, no capítulo 9. No primeiro versículo e segue, vai até o capítulo 10. É uma história longa. Mas Jesus e seus discípulos encontram um cego de nascença, na cidade de Jerusalém. Jesus só fez 2 curas em Jerusalém, viu? De um aleijado lá no tanque de Betesda, na entrada da cidade, e esse cego de nascença. Só 2 curas, mais nenhuma. E logo depois, aí, coisa de 1 semana, 15 dias depois dessa cura, ele foi preso e foi crucificado. Então, é um momento muito interessante em que ele encontra um cego que está informado como um cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus: foi essa vicissitude de hoje que ele está passando, foi porque ele errou na vida passada ou porque os pais dele erraram? Na época, acreditava que os pais erravam e os filhos pagavam. Havia essa crença, foi muito combatida pelos profetas. Então, os discípulos estão perguntando para Jesus porque sabem que toda dor seria apenas e tão somente erro do passado.
E Jesus apresenta o futuro, mirando o futuro. Não, com ele nem o pai e a mãe erraram, nem ele errou. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus, ou seja, para que ele evolua. Não é para ele cantar as glórias de Deus, não. Eu já vi essa interpretação, não. É para que nele se manifeste a glória de Deus, para que ele evolua, ou seja, mirando o futuro. Era um ceguinho, veio cego, porque, sei lá, talvez precisasse internalizar um pouco mais, pensar um pouco mais, ficar mais com ele, não se distrair muito com o mundo exterior. Então, Jesus nos dá a prova cabal dessa questão 399 aí, que fala que toda dor não é apenas uma punição do passado. Pode ser um projeto para o futuro. Você já pensou se a gente fosse sempre a mesma coisa? Seria todo mundo no samba de uma nota só, né? Seria todo mundo na mesma coisa o tempo todo, não haveria evolução. Então, de vez em quando, a gente vem inibido das nossas habilidades para desenvolver outras. Né? Até mesmo em corpo masculino e feminino, para desenvolver as duas habilidades e aí progredir. Excelente, Calci. E eu sempre penso também, não é, nas meditações, que esse cego de nascença, ele nasceu assim para que nós pudéssemos hoje estar tratando o assunto. E pudéssemos compreender, não é, que a dor e o sofrimento não são apenas para ficar pagando coisa do passado, mas também, não é, para nos projetar para o futuro. E ali ele pediu, inclusive, provavelmente, para nascer daquele jeito, para encontrar Jesus, para acontecer o que aconteceu e João registrar para a gente, né, estar examinando e sabendo, então, o que a gente está aprendendo hoje com o Espiritismo. Nós temos muitas perguntas, que são 14 perguntas do nosso público, dos nossos assistentes. Vamos pedir aos nossos entrevistados para respostas pontuais, né, assim, bem adstrita à pergunta em si, para a gente ganhar tempo, não é? Marijane, é do Lupécio Reis. Será que nas minhas próximas encarnações eu não me lembrarei mais do que fui no passado? Vai depender de como você vai se encontrar. Vai depender do que você está construindo no hoje. É como nós já conversamos aqui, né? As lembranças do passado vão vir naturalmente para aqueles espíritos mais esclarecidos, situações que não vão lhe afetar, que não vão deixá-lo cambaleante. Se isso for lhe ajudar de alguma forma, você vai lembrar. O que importa, você vai construir o amanhã. Isso é o mais importante. Reconquistar, reencontrar afetos, somar afetos, né? Isso é que é bonito. Isso aí. Muito bom. Calci, aqui uma pergunta interessante da Ângela Jucá Sancho. Com a mudança da Terra para um mundo de regeneração, o espírito encarnado terá mudanças no seu corpo físico e terá lembranças mais nítidas de suas existências anteriores? É uma pergunta interessante, muito interessante. Terá mudança no seu corpo físico? Certamente que sim, a ciência já está projetando aí, quem sabe vem aí o Homo sapiens sapiens sapiens, né? 3 sapiens, hoje é só duplamente sapiens, né? Com um cérebro, uma capacidade cerebrina maior e tal, para poder compreender. Pode ser. No mundo de regeneração, a gente ainda compreender, a gente já ter a lembrança das vidas passadas, eu penso que não, pelo menos não no início do mundo de regeneração. Talvez lá para o final, quando a gente estiver mais depurado. Não é? A gente tem que lembrar que o milênio tem 1000 anos, não é? Então, se nós estamos no início do 3º milênio, ainda tem muito tempo para a gente ir depurando o corpo para mais tarde saber. Muito bom. Agora nós temos uma da Marilene Gonçalves. Aí para você, Mary Jane, será que se fosse importante para a nossa evolução, não nos lembraríamos do nosso passado?
já foi comentado também, né? Deus é perfeito na sua criação. Pois é, você já respondeu. Deus é perfeito na sua criação. Nada é dado além nem de menos do que nós precisamos. Tudo dado na medida exata das nossas necessidades. Então, Marilene, você mesma respondeu, Marilene. Agora, aqui também um outro comentário da Marlene Viegas. Eu entendi sobre o véu do esquecimento. Para mim foi importante, e eu não quero saber das vidas passadas. Será que eu poderia ser um carrasco, não é mesmo? Então, é um comentário, uma elucubração da Marlene, que pode ser, pode não ser, mas, enfim, a gente sabe que alguns erros deixamos no passado, né, Calci? Não tem ninguém santo aqui. No mundo de provas e expiações, ninguém foi santo. Exato. Alguém, ela foi. Né? E foi um ser que teve as suas experiências. O que importa não é o erro. O que importa é a velocidade com que a gente reconhece o erro e recupera. É isso aí. Porque tudo é aprendizado. Maravilhoso. Excelente mesmo. Acho que a gente está conseguindo entender, né? Espero que os nossos internautas estejam entendendo os objetivos da reencarnação. Não é para ficar sofrendo, gente. É para evoluir, para crescer, não é? Muito bem. Para ser feliz. É para ser feliz, o antes possível. Então, olha, do Paulo Dantas agora. Na condição de espíritos de terceira ordem, qual a finalidade educativa para a construção do projeto singular evolutivo na atual existência do que se é? Eu não entendi nada da pergunta, não sei se alguém entendeu. Penso eu que seria qual a condição de estar encarnado, sendo espírito de terceira ordem, né? E como pode fazer para o projeto dar certo, né? Uhum. Aí, meu amigo Paulo... Fazer o bem, né? Fazer o bem. Fazer o bem. Aí quem vai me responder só pode ser Kardec mesmo, 919, meu amigo, conhece-te a ti mesmo. Tem essa consciência de que somos espíritos de terceira ordem, que somos ainda egoístas, como nós nos encontramos, já é um despertar para que nós possamos fazer novas escolhas, melhorar atitudes, melhor nos relacionarmos com o próximo, trabalhar para vencer as nossas más inclinações. Pelo que eu entendi da tua pergunta, a resposta seria nessa direção. Muito bem. Exatamente. E aí o próprio mesmo Paulo continua, né, o comentário dele, trazendo outras indagações, como posso integrar as finalidades do que se é com a possibilidade evolutiva de ser melhor hoje do que ainda não me faço recordar. Essa é a primeira pergunta. E aí ele pergunta um pouco sobre um método, né? Os sonhos e a meditação podem decifrar o melhor do que podemos ser, Calci? As questões do Livro dos Espíritos, que trata do esquecimento do passado, respondem plenamente à pergunta. Mas eu percebi aqui do amigo Paulo Dantas, nas duas perguntas, né, a preocupação de que toda evolução é singular, sim, é a gente com a gente. Nós não podemos nos comparar com ninguém. A gente deve comparar com a gente mesmo. Aquilo que nós fizemos com aquilo que nós estamos tentando fazer hoje, como espíritos imperfeitos, evoluindo. O interessante é que Jesus diz, eu não quero sacrifício, o que eu quero é misericórdia. A partir do momento em que a gente começa a compreender a imensa misericórdia, se sente na obrigação de também ser misericordioso, e aí a gente evolui. Muito bem. Nós temos um da Jeane Lima que está antecipando, não é, essa questão dos sonhos, que a gente vai tratar na semana que vem, não é? Mas vamos lá, Marijane, acho que dá para a gente responder aqui para a Jeane, não é? Eu e minha irmã temos sonhos semelhantes. Já sonhamos que estávamos surgindo de uma onda gigante e já sonhamos com o nosso tio desencarnado na mesma noite. Poderiam explicar? Bom... Duas pessoas com o mesmo sonho já nos chama a atenção de alguma forma,
né? Já nos mostra que não é uma coisa assim, digamos assim, tão aleatória. Muitas vezes o sonho tem essas questões, né? Pode significar, sim, um momento em que as duas ali encontravam-se, um reencontro, algumas até orientações que poderiam se aperceber simbolicamente de uma preocupação, de um medo, porque tem vários significados. Quando a gente tem as orientações, quando estamos desdobrados na emancipação, que temos algumas orientações, nós vamos trazer a forma e decifrar de acordo com as nossas percepções. A gente não traz o conteúdo completo, mas intimamente a gente sabe. Então, aí, com certeza, apareceu-nos um encontro. Houve um encontro. Promoveu-se algum tipo de informação. E foi assim que vocês trouxeram. Mas aí, acima de tudo, Jeane, o que nós recomendamos é aquela orientação do Cristo. Vigiai e orai. Antes de dormir, volta-se para o teu templo íntimo, fecha a porta do teu quarto, faz aquela prece, aquela oração, para que nesse desprendimento coisas positivas e boas sempre surjam, né? Porque decifrar sonhos é muito complexo, particularmente foge muito do meu entendimento. A gente pode, mas uma coisa você pode ter certeza, como você acordou? Como você acordou? Triste, feliz, cansada, preocupada? Qual foi o sentimento que você acordou? Com esse sentimento que a gente traz, a gente já pode ter, digamos assim, um panorama, um olhar, né, dos acontecimentos. E aí, independente de qualquer coisa, entra em prece, ou para agradecer, ou para pedir força, para seguir adiante. Sempre entra em prece. Muito bom. Calci, eu vou pegar aqui uma questão, Carlos pulando duas aqui, mas colocando essa do Lupércio Reis. Falávamos certa feita aqui mesmo no programa, eu acho que, se não me engano, a temática era perispírito, e um dos expositores usou essa analogia, simbologia da caixa preta em relação ao perispírito, tá? Pode ser, eu estou tentando contextualizar a pergunta do Lupércio. Então ele diz assim, na doutrina espírita, fala na existência de uma caixa de entrada preta, e essa caixa preta é para guardar o quê das pessoas? Não. Talvez tenha havido aí uma falha na comunicação, alguma coisa assim. A doutrina espírita, a literatura espírita não fala em caixa de entrada preta, caixa de registro, como a que existe na aviação. Não. Foi um modo de dizer que a memória, toda a memória do espírito fica gravada no seu corpo perispiritual. E que esse corpo, alguém falou, então é uma caixa preta. E aí ficou esse comentário. Foi isso apenas. Muito bem. Aqui, nós vamos agora para o Carlos Campos. Ele faz o seguinte comentário. Embora Kardec, sendo o bom senso encarnado, as perguntas do Livro dos Espíritos partiram somente dele, ou haveria participação de demais espíritos na formulação destas? De muitos encarnados, não é? Nós vamos nos lembrar de Obras Póstumas, não é, Marijane? Kardec recebeu 50 cadernos com perguntas e respostas lá de Didier, que já tinha um grupo há muito tempo, não é, que se reunia. Pois é, Kardec ele fez uma belíssima seleção, passou pelo crivo dos seus sentimentos enobrecidos, das suas preocupações superiores, ele que veio preparado para essa ação, para desenvolver essa situação. Ninguém constrói um edifício monumental desse sozinho. Houveram as contribuições, houveram as assistências, com certeza, para que fosse assim desenvolvido. Mas o mérito, sim, é de Kardec, porque ele analisou um a um, detalhe, sem computador, sem Ctrl+F para descobrir nada no meio, e em poucos anos ele permitiu construir todo o edifício da codificação. Então, foram muitas mãos dos dois planos da vida construindo, e o Cristo supervisionando todo o trabalho.
Muito bom. Calci, uma outra questão aqui da Ângela Jucá. Supondo, vou colocar aqui na tela, supondo um espírito encarnado na Terra, mundo de prova e expiação, se tropeça, comete um erro, terá o passaporte negado para permanecer na Terra como mundo regenerado? E se isso acontecesse, né, se fosse viável, onde prevalecerá o bem? Minha irmãzinha Ângela Jucá, essa pergunta sua dá um seminário para a gente conversar muito. Nós precisamos entender uma coisa. Evolução não é um ponto. Evolução é uma bitola. A gente tem o ponto máximo e o ponto mínimo. Nós transitamos aí dentro desse ponto. Então, no processo reencarnatório, a pessoa vem, às vezes, e comete atos que está dentro da sua capacidade, atos não muito dignos, mas que estão dentro da sua bitola evolutiva. A gente tenha uma precisa informação do Cristo sobre o que é preciso para entrar no mundo de regeneração. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Em algumas Bíblias está no versículo 4. As Bíblias oriundas do latim. As Bíblias oriundas do grego original está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Entrarão no mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos, é só não querer brigar com os outros, é só ter a paz dentro de si, é só não querer caçar confusão. Tem gente que dá uma boiada para entrar e duas para poder não sair e fica nisso. Tem gente que adora estar sempre em litígio, em briga, em disputa. Não, coloque o seu modo, a sua opinião, o seu jeito, mas com serenidade. Esse é o passaporte que Jesus diz ser preciso para entrar no mundo de regeneração. Jesus pede muito pouco para a gente. Vou atender a três questões rapidamente aqui e passar a outra para a Marijane. Só um momentinho. Adriano coloca 165 anos somente do Livro dos Espíritos e nós aqui em 2002, com 70, 60, 50 anos, querendo saber de mais de 1000 o que fomos. Aí ele fica rindo, né? Porque, de fato, nós somos muito curiosos, queremos saber tudo, e aí aquela história que Jesus coloca: pedis um sinal do céu e não vais receber nada além daquele de Jonas, porque a gente precisa entender a lei divina e viver a lei divina, não é? Muito bom comentário, Marlene Rich. Mas por que dizem pessoas que também estudam o mesmo, falam que o que fazemos no presente é o futuro de cada um? Como explicar isso como não existir um futuro? Marlene, mas é justamente por causa disso. Nós estamos constantemente construindo o nosso futuro. É isso que foi comentado. Então, se nós estamos agindo hoje num sentido e seguimos, isso vai definindo como será o nosso futuro. Mas se nós estamos seguindo e de repente damos um passo num outro rumo, já o futuro não é o mesmo. Então não dá para saber. Dá para a gente imaginar que o nosso futuro será, mas, sinceramente, vale a pena? A espiritualidade tem nos orientado: cuida do agora, faz o teu melhor e não te inquietes com o futuro. Jesus tratou disso no Evangelho, não é? Porque é que nós precisamos saber o futuro se a gente não domina nem o presente. E por último, Selene Vieira. Então não nascemos... Aqui, olha. Então não nascemos com o nosso destino traçado, como dizem? Não. Há um planejamento para esta encarnação. Mas tudo depende do livre-arbítrio, porque às vezes a gente, inclusive, colabora no planejamento do lado de lá, chega aqui e não cumpre. E há outros que excedem. Vamos olhar o trabalho de Divaldo Franco na Mansão do Caminho. Eu tenho convicção de que está fazendo mais do que estava planejado. Então, alguns fazem mais do que foi planejado, e outros fazem menos do que foi planejado. Então, depende do nosso livre-arbítrio.
não é? Não há nada traçado. Há um planejamento, uma proposta, mas vai acontecer ou não dependendo do nosso livre-arbítrio. E Marijane, somos irmãos aqui. Boa noite, meus queridos irmãos. Ansiedade, depressão e outras condições da psique humana podem estar atrelados às condições da vida pretéritas? Pois é, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado, onde o equilíbrio para seguirmos adiante, né? Então, por esse excesso de situações, a gente já percebe que esses excessos estão nos adoecendo no hoje, estão nos trazendo tormentos no hoje. Esse excesso de passado, esse excesso de preocupação no futuro, daquilo que nós não temos controle, já reflete o que há em nós que precisa ser melhor trabalhado. É como o Calci já colocou aqui hoje, falando das questões daquilo que, não efetivamente, daquilo que nós estamos vivenciando. Não foi isso, Calci? Me ajuda aqui. Aquilo que nós estamos vivenciando como se fosse para pagar o ontem, mas aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está nos construindo. Então, o convite colocar os pezinhos no hoje. No hoje. No hoje. Nos concentrarmos no agora. Fazer melhor nesse momento. Nesse momento. Muito bem, Marijane. E a gente lembra que antes da pergunta para o Calci, Cris, voltei novamente do irmão Jacó, Frederico Figner. Não é? Quem não leu, leia. Quem está chegando agora, é uma orientação preciosa, não é? Porque a gente fica, às vezes, tão preocupado, correndo atrás das coisas, esquece de cuidar o interior. Tem já um comentário que diz assim, tem gente que está tão preocupado em fazer o bem que esqueceu de ser bom. Isso mesmo. E essa curiosidade, né, Carlos e amigos, porque a gente fica sempre se perguntando, puxa, mas quem eu fui? Quais são os indícios? Dá uma dica aí, né? Quando, na verdade, a gente está se preparando para uma prova, ou está diante de uma prova, e quer produzir colas, né? Só que a maior cola do mundo, aliás, não é nem uma cola, é um roteiro pronto, é o Evangelho de Jesus. É isso aí. Então, se a gente segue o roteiro, não precisa de cola. Não interessa quem fomos, o que fizemos, tem o roteiro, cumpre o roteiro, porque certamente o resultado vai ser positivo. Laércio Marques aqui, só colocar esse comentário, que eu acho que é um pouco dentro disso que a gente está falando, eu acho que as lembranças do passado estão aí na nossa cara, sempre fluindo em nossa mente coisas erradas, para que não possamos fazê-las, ou fazer ao contrário. Será? Certamente, o apelo é o apelo da retidão, né? Vamos abandonar nossos vícios e buscarmos conquistar virtudes. Mas, Calci, um outro comentário muito interessante, eu vou exibir aqui, da Iraci Namikawa. E as pessoas que nasceram, crescem e nunca querem evoluir. Sempre fogem das palestras. Dizem ser católicos, mas também não frequentam igreja e nem querem fazer orações. Essas pessoas voltam, Calci, para o plano espiritual do mesmo jeito que vivem? O plano espiritual não tem nenhuma diferença do plano material. Aliás, quem diz isso não sou eu, é Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Está em Mateus capítulo 18, lá no versículo 18. Então, mas com relação aí você se referiu aos nossos queridos irmãos católicos e evangélicos, a quem nós respeitamos profundamente, e temos grandes amigos católicos e pastores evangélicos, mas tem um momento certo. Aquele que dorme na reunião, Deus tem uma infinita paciência. Vai chegar o momento, todo mundo tem o momento do despertar, em que a espiritualidade, a necessidade de espiritualização
chega. Então, a gente tem que ter paciência, orar, incentivar e tal, e aguardar com certeza absoluta de que o momento certo acontecerá. O nosso tempo está quase terminando. Tem um aqui da Maria das Graças Andrade Menezes. Eu acredito que seria assim: daquilo que eu tenho consciência que errei nesta encarnação, vou lembrar nas próximas para não cometer esses mesmos erros, Marijane? Você aprendendo agora, nessa atual encarnação, naturalmente, na próxima, isso não vai nem tentar. Você já terá vencido. Se nós conseguirmos, nós estamos aqui para vencer a nós mesmos. Aquilo que nós conseguirmos vencer, na próxima não será uma tentação, será uma coisa até que pode passar na mente, mas já vencemos aquilo. Nós já dissemos não para certas tentações. Já temos condições de seguir com mais maturidade nas nossas decisões, para errar menos. Muito bom. Carlos, a gente está acabando, né? O nosso tempo está se esgotando. Tem uma questão do Luiz Carlos Ultra aqui, que eu, infelizmente, não vou poder colocar aqui na tela, porque vai tratar de mediunidade, e aí a nossa recomendação para o Luiz Carlos é que ele consulte o Livro dos Médiuns, né? Porque ele pede aí uma indicação de literatura espírita, e ele vai encontrar a resposta no Livro dos Médiuns, que foge um pouco da nossa temática. E também o Estudando o Livro dos Médiuns na terça-feira, às 20 horas. Perfeito. Os programas estão todos gravados e disponíveis, viu, Luiz Carlos? Isso aí, meu amigo. E a Marilena Gonçalves, ela faz só um atestado: o nosso modelo de conduta é Jesus, e o que foge disso são as nossas imperfeições que devem ser corrigidas. Eu queria muito rapidamente, só no finalzinho agora, fazer um comentário a respeito da questão da Giovana Alves, porque ela diz que se descobriu com câncer e gostaria de saber uma razão segundo o Espiritismo. Então, eu vou recomendar a Giovana que leia sobre o perispírito e garantir a Giovana que, quando eclode a doença no corpo físico, isso é, espiritualmente, um processo de depuração. Quer dizer, eclode no corpo físico o que o perispírito está expurgando e manifestando em formato de doença. Mas a doença, se bem conduzida, se bem aceita, com resignação, pode também servir como essa mola propulsora que a Mary Jane falou para a gente, Calci, sobre essa questão da resignação e de bem aproveitarmos as nossas contingências nessa nossa vida carnal, que é apenas uma vida de passagem. Então, meus amigos, é essa questão, né? Giovana, a gente deseja força, né? Resignação para esse enfrentamento da doença e muita leitura que vai te confortar, viu, minha amiga? Carlos, te entregando aí para a finalização. Muito bem. Vamos fechar, então, agradecimentos a Marijane, ao querido Calci, às nossas intérpretes para Libras, Cris, aqui na parceria, aprendendo juntos, aos nossos internautas pela excelente participação, excelentes comentários, não é? E aos nossos parceiros de transmissão simultânea, não é? O nosso agradecimento muito profundo aos companheiros da Mansão do Caminho, a Rede Deus Conosco e tantos outros que estão aí retransmitindo para alcançar, não é, chegar no seu lar, esse nosso momento de estudo aqui, que a gente realiza com muito carinho. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Se você começou agora, você pode vê-los todos. Basta acessar, não é, o site da FEB TV. O estudo está disponível também em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca desse nosso estudo, acesse o Telegram, @estudo, esse aqui é o Livro dos Espíritos, então, _LE, _FEB-TV. E para encontrar todo esse conteúdo do estudo, basta acessar o site www.febtv.com.br/estudo-LE. A FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Fizemos referência hoje, é o Estudando o Livro dos Espíritos, esse que você está acompanhando toda segunda-feira às 20 horas, Estudando o Livro dos Médiuns toda terça-feira às 20 horas, e o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, 21h30.
E já perguntaram, vai ter dos outros livros também? Vai sim. Aí no momento próprio nós teremos o estudo Céu e Inferno, da Gênese. Apoie a FEB TV, por favor, né? Nós realizamos a nossa tarefa toda gratuitamente, mas há despesas, há gastos, não existe uma equipe de profissionais que precisam levar esse trabalho. Então ajude a manter este e outros estudos no ar acessando febtv.com.br. No nosso próximo estudo, nós vamos seguir nessa parte segunda do Mundo Espírito, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, com o tema O Sono e os Sonhos. Leia, por favor, entenda o assunto, para não fazer muitas perguntas que já estão respondidas. 400 a 405 são as questões, e nós, então, agradecemos muito a sua participação, amiga, fraterna, seus comentários, e até a semana que vem, com um profundo agradecimento ao nosso Gigi, que está aí na técnica o tempo todo nos apoiando, e que faz parte da equipe da FEB TV. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.